Arturi, que vai ser sobre a jornada de investimentos. E aí, Thiago, tudo bom? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? Primeiramente, parabéns pelo evento. Achei a iniciativa dessa Invest muito legal de estar promovendo esse conteúdo sobre investimento para todas as pessoas, né? O público bem híbrido aí, né? O pessoal que está começando a jornada agora. Então, acho que trazer esse tipo de consciência gera conteúdo de valor para essas pessoas. Mas e aí, Thiago, conta pra gente, quem que é Thiago na fila do pão? Bom, vamos lá, cara, falar um pouquinho do Thiago. O Thiago tá aí com 36 anos, tá? Tá nesse drop de investimento aí desde 2018, tá? É de formação engenheiro, né? Atuo no mercado ainda tem 10 anos na área de engenharia, sou formado em dois segmentos de engenharias, né? Sou engenheiro de produção e engenheiro metalúrgico, e agora qualificando dentro da área de investimento, né? A jornada começou pegando um gancho, né, do meu xará, Thiago, de experiências ruins que eu vivi, né, em 2017, onde que me comprometeu muito financeiramente, e a partir disso me deu o trigger de cair dentro de paraquedas dentro do processo de investimento, né, por insights de pessoas, tá? E aí partir de mim mesmo a começar a estudar, a buscar conteúdo em literatura. Eu sempre gostei muito de buscar em livros, né? Porque esses livros foram feitos há anos atrás com modelagens que funcionam, quer dizer que esses velhotes lá atrás, eles testaram muito e deu muito certo. Então, eu trouxe esse contexto e onde que a gente conseguiu chegar até hoje aí, né? Construindo um pouquinho, né? Ao longo desses 5 anos aí dentro da jornada, dentro do mercado. Nossa, excelente, cara. Vou até deixar o espaço aberto para você. Vou pedir pro pessoal da produção já colocar a sua apresentação. Legal. Valeu, boa apresentação. Bom, dei várias pitadas aqui, né, para falar do conteúdo, né? A gente, né, dois conteúdos feras hoje com o Thiago, né, e com outro palestrante lá do BTG. E eu queria trazer uma abordagem que conectasse os dois assuntos, né? Então, a proposta hoje é a gente falar de jornada, tá? O prazo dos investimentos através de uma ótica de ciclo da vida. Por que isso, tá? Antes da gente começar todas as abordagens, né, para a gente falar um pouquinho dessa jornada, eu acho que legal falar um pouquinho do Thiago, né? Eu já dei um insight. Quem que é o Thiago? Tá? O Thiago é um engenheiro meio geek, né? Adora estudar, muito curioso, adora tomar risco em viagens de experiência, tá? Adoro coisas fora do padrão, né? Eu gosto de fugir um pouco do padrão. Apaixonado com o mercado, né? Encontrei com o mercado, né? Gostaria de ter encontrado antes, para ter despertado essa paixão um pouco antes. E uma jornada agora de empreendedor, tá? Começou aí há pouco mais de 2 anos. Bom, perguntas comuns aí que eu acabo sempre recebendo, tá? Antes de me qualificar para estar atuando no mercado, comecei a testar muito, né? Levei muita porrada do mercado, tá? No começo. E ao longo dessa construção, pessoas foram cruzando o meu caminho e perguntas comuns que eu escuto basicamente quase todos os dias, né? Eu quero investir, o que eu faço, tá? Posso investir com pouca grana, né? Voltando um pouquinho ao que o Thiago falou, a questão do hábito, da construção, né? Eu acho que, né, a gente constrói as nossas próprias barreiras. Então, essa é uma barreira grande, né? Eu acho que o brasileiro, por si só, ele tem muita essa ideia de que para investir, para ele ser um investidor, ele precisa ter um volume de capital maior. Não. Eu falo para todo mundo, basta começar. Mas comece de forma inteligente, tá? Quando que tem que começar a investir? Se você não investe, né, você já deveria ter começado. Então, o seu prazo é no D0, é hoje. Um ponto que é polêmico, né? Vi um cara falando de trade, é de boa. Escuto muito isso, né? Pessoas que vêm me perguntar sobre. E a minha resposta para essas pessoas é única, ela é padrão. Você está disposto a abrir mão das suas atividades e se dedicar horas de estudo e se trancar dentro de uma sala com uma estrutura bem robusta para estar disputando o mercado com vários players,
rodando vários algoritmos, robôs de high frequency trade para dentro do mercado, né? Principalmente as pessoas chegam para mim perguntando sobre operações de índice, dólar. Então, a minha resposta é sempre padrão, tá? Uma pessoa me prometeu 10% ao mês, é seguro? A gente sabe que tem um Egito aqui do lado de Minas Gerais, né? Lá em Cabo Frio. Pergunta para as pessoas que investiram com esse cara o fator de sucesso delas. E o que é melhor, um livro ou um curso que vi na internet? Minha resposta são os dois, né? Desde que seja conteúdo relevante. A gente vive hoje, a gente teve um boom digital muito grande, então a gente vive um efeito que chama multicolonialidade. Multicolonialidade, né, por via de regra, é como você ser metralhado de vários fatores, né, várias pontas de análise, você não consegue gerir a informação. Então, a partir do momento que você... Né, eu gosto muito da literatura, do livro, eu gosto de pegar, né, papel. Eu acho que conteúdos mais old school são conteúdos de alta relevância e pouco explorados. E tem muito conteúdo, né, infoproduto legal. Mas filtrem, porque tem muito vendedor de sonho hoje, né, com digital, porque eu vejo muito, né, nas mídias, enfim, YouTube, né, as mídias sociais, Instagram, Facebook, uma venda de uma utopia, tá? Uma utopia de lifestyle, uma utopia de facilidade, uma utopia de somente apertar um botão e ficar rico, e isso não existe, tá? Então, agregação de conteúdo de valor que eu acho que é o que vai te conduzir a uma jornada de sucesso, tá? Opa, voltou aqui. Bom, vamos lá. Eu vou dividir, né, o nosso bate-papo hoje aqui em 3 etapas. A gente vai falar um pouquinho de vida como uma jornada, tá? Então a gente vai pegar uma abordagem legal de um autor que eu sou assim alucinado com ele, que eu acho que ele tem uma abordagem tão simples e a gente tem um nível de dificuldade tão grande de cumprir, tá? E fatores que influenciam essa jornada, que faz a gente tropeçar durante essa jornada e a nossa bússola, o direcionamento, o que fazer, né? Bom, começando esse assunto aí, eu acho que para a gente falar de jornada, são 2 pontos que eu queria levantar com vocês, né? Primeiro, o horizonte dos investimentos ao longo da vida, tá? Como que esses investimentos eles precisam se comportar ao longo da sua trajetória de vida mesmo, né? Até a sua terceira idade. E eu quero trazer essa ótica dentro da abordagem, né, de um economista keynesiano, que eu acho ele muito foda, que é o Franco Modigliani, tá? Bom, quem que é esse senhorzinho super simpático, né? Um economista neoclássico, né, da época aí da Segunda Guerra Mundial, nasceu, se não me engano, em 1918. Infelizmente faleceu em 2003, porque eu acho que tinha muita lenha para queimar, tá? Foi vencedor de prêmio Nobel em 1985, inclusive o ano que eu nasci, tá? Contribuiu muito para a macroeconomia pós-guerra, tá? Foi criador de várias abordagens e uma delas sendo a teoria do ciclo da vida. Poxa, mas o que essa teoria do ciclo da vida aborda, né? Muito subjetivo, né? Modigliani, ele trazia esse contexto de comportamento humano, tá? Pegando um pouco do gancho do Thiago, né? O comportamento das pessoas ao longo da vida em relação à sua renda e consumo e a sua relação com poupança e riqueza, né? O que você retém e o que você tem de patrimônio, né? Ele aborda também a questão das reservas, né? De parte da sua renda. Eu acho que tem várias abordagens nas literaturas que você pode estar trazendo isso para a sua realidade, né? Cada indivíduo é único. O tempo de vida ativa financeira das pessoas, né? A classificação dessas etapas na vida dessas pessoas e a expectativa de vida em geral, porque a gente sabe que a gente não é eterno. E o tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. A gente não tem cashback dele, a gente não consegue investir e ter um retorno. Então, todo dia a gente vai perdendo ele, né? Trazendo um pouquinho. Eu adoro a parte do Black-Scholes de opções. Quem teve a oportunidade de estudar ou conhece um pouquinho do assunto vai saber o que eu estou falando, que é o fator θ, né? A corrosão, né, dos ativos, né? No caso, as opções ao longo do tempo, né? Todos os dias ela vai perdendo valor, a não ser que as outras variáveis afetem o preço dela. Tá?
Bom, não vou entrar na parte técnica, na parte de cálculo, né? Mas trazendo um pouquinho, né, dessa utopia de Modigliani aí de ciclo de vida, tá? Ele divide em 3 etapas. Ele chama isso de juventude, meia-idade, terceira idade, né? A juventude, basicamente, é o início da nossa atividade financeira, a nossa vida ativa financeira. Onde que esse indivíduo, ele procura uma abordagem que ele diz o seguinte, o ideal seria que o indivíduo, quando ele começasse a ter a vida financeira ativa, onde que o patrimônio dele é zero, ele tomasse um risco maior com as suas próprias receitas e consiga fazer uma reserva máxima e traçar esses objetivos de médio, longo prazo. Por que eu chamo de utopia? Quem que hoje, aí, com seus 17, 18, 19, 20 anos, consegue fazer isso? Eu fui aprender a ter essa consciência depois dos 30 anos. Tá? A segunda etapa, ele chama que é a parte de acumulação, onde que a pessoa ela já vem com uma carreira estruturada, ela já cria uma consciência de lidar com o dinheiro e ela já tem uma maturação da forma de investir. Né? Ele já se autoconhece, ele já tem uma disciplina e ele consegue ir só fazendo a manutenção, né, desses investimentos de crescimento de patrimônio. E para quê? Para chegar lá na última etapa de vida, que eles chamam de saving, né, despoupança, ele começar a se beneficiar desse patrimônio, ou gerando uma renda passiva, ou fazendo uma estrutura de renda permanente, né? É bem atípico falar isso, mas existe, tá? Por que eu falo de utopia? Isso não é a realidade das pessoas hoje. Tá? É só um critério de reflexão para todos. Aqui um dado interessante, tá? Isso é uma curva fictícia, onde ela traz a relação de acumulação de patrimônio e no eixo X, atividade financeira ao longo da vida. Tá? Ele mostra, né, que a partir do momento que quanto maior, durante a passagem de tempo, você tende na primeira etapa da sua vida, no corte da linha d'água, antes de você entrar na etapa 3, você aumente a sua renda, porque você vai se qualificando, você vai empreendendo, buscando cada vez mais, a sua receita aumenta, e junto a ela vai aumentando ali a sua renda em investimentos, né? O seu processo de acumulação. E quando ele chega num determinado momento, né, essas linhas, elas se cruzam. E onde que entra a fase que a pessoa ela perde aquele volume financeiro de receita, de renda todos os meses, ele perde, ele se limita, ele chega num platô quando ele se aposenta, ele não vai mais que aquilo, inclusive ele tende a perder, e ali aquela renda, né, aquele patrimônio acumulado, ou gera uma renda passiva, ou vai abastecendo a pessoa até o findar da vida dela. Tá? Aqui uma linha d'água legal, ele usa uma ideia isso aqui é uma ideia média, né? Acho que 60 anos, de novo, né? Até os 60 anos a pessoa ela é ativa, né? Ela produz. Então é a fase de trabalho, de qualificação, de agregação de conhecimento, poupança e construção. É a fase do bloquinho, tá? E a segunda etapa é a fase de aposentadoria confortável. Peço de novo para fazer uma provocação. Quantas pessoas vocês conhecem que passam dos 60 anos e vivem uma aposentadoria tranquila? Só com que ele se estruturou lá da previdência dele, né, no seu INSS, com o custo de vida que a gente tem hoje aqui no Brasil, dá para contar no dedo, não dá? Passando aqui para o próximo, isso é o que acontece com a maioria dos brasileiros, que ele não poupa durante a vida dele, ele não se preocupa, consome linha de crédito em função da condição, ou em função do comportamento, tá? E quando chega na aposentadoria, ele não tem uma reserva ínfima, a aposentadoria dele não cobre as despesas. A gente sabe hoje que a gente tem um problema grande com o aumento da inflação, tá? A gente está vivendo isso nas prateleiras, todo mundo está sentindo, né? Você vai no supermercado, você tem alteração de preço o tempo todo. Você vai no posto de combustível abastecer o seu carro, a sua moto, você tem a gasolina, tem lugar ali que já aqui em Belo Horizonte chegou a bater R$7 em alguns lugares. E quando você traz isso para uma pessoa que ela não se estruturou, convênio médico é um absurdo para uma pessoa de mais de 60 anos.
ela vai ficar dependente de SUS. Não que o SUS seja horrível, mas você vai ter um atendimento rápido, né, com profissionais assim, a toque de caixa para te atender, a partir do momento que você tem um convênio, um custo muito alto. Uma pessoa que tem por exemplo, no caso dos meus pais, em média, o convênio que eu pago deles é em torno de R$ 1.400. Tá? Então, só daí depois você ver, se a pessoa se aposenta com salário mínimo, ela já não come, não mora, não faz nada. Então, a maioria dos idosos hoje, eles dependem do suporte dos filhos. Isso é muito ruim. E aí a gente cria idosos depressivos, enfim, que vão se destruindo e antecipa ali a morte, né? Eu acho que felicidade na vida te traz longevidade, né? Então, a partir do momento que a pessoa não tem isso, ela vai se destruindo ao longo do tempo. Tá? Bom, aqui é um exemplo hipotético que eu peguei. Eu acho que são duas abordagens que elas são bem comuns assim no contexto de Modigliani e trazendo um pouquinho do Graham. A relação de exposição a risco baseada na sua idade no D0 e a expectativa de vida média. Então, eu fiz um exercíciozinho aqui baseado na expectativa média do brasileiro, tá? Para homens hoje, de acordo com o IBGE, né, a última atualização foi 73 anos e para mulheres 80. Isso tende a subir, né? A pirâmide demográfica hoje ela tende a melhorar. Porém, você vai gerar um problema lá embaixo, tá? É um título bem curioso, né? Para quem gosta aí de se aventurar em conteúdo. Bom, aqui a gente pode ver que a sua exposição a risco, ela vira a chave, né? A partir do momento que você se expõe mais ali entre os 25 e 30 anos, né? E isso trazendo essa abordagem, tá? E ali você vai diminuir. A ideia é que quanto mais velho você for, você diminui a sua mão em classes de ativos com risco maior, ou seja, que tem volatilidade, e aí você vai preservando parte do patrimônio. Tá? Então, ou seja, quanto mais novo, esse apetite a risco ele é saudável. Bom, falar um pouquinho agora aqui dos fatores que atrapalham a nossa jornada. Eu acho que eu adoro falar desse assunto, porque realmente eu pude vivenciar isso, tá? Tanto no começo de carreira, e eu acho que antes de entrar um pouco nisso, eu gosto de fazer sempre essa colocação. O ser humano ele tem 3 formas de aprender. A primeira delas é analisando cenários. Então ele cria ali uma estrutura, ele analisa e ele tira as próprias conclusões. Segunda forma de aprender é ver o vizinho. O vizinho levou ferro, né, ele se comprometeu. Você tenta não replicar aquilo que ele fez para dentro, né, da sua rotina, da sua vida, das suas decisões. E a terceira forma, né, o Taleb, eu gosto muito de ler Taleb, e o Taleb fala, né, o pantemata matemata, aprenda pela dor. Em linhas gerais, uma brincadeira, aprenda no sabor do chicote, né? Então, toda vez que você aprende se machucando, na maior parte das vezes você não vai errar, porque você vai lembrar que aquilo te machucou, aquilo te atrasou, aquilo te proporcionou um aprendizado tão grande que toda vez que você vai olhar para essa cicatriz e falar, poxa, eu não vou nesse caminho porque eu já sei o resultado. Tá? Então, falando um pouquinho, né, o Thiago colocou de uma forma muito legal, eu gosto de traduzir isso numa palavra, dopamina. É a sensação do agora. A sensação do agora, ela tende a atrapalhar muita gente, por quê? O ser humano ele gosta de fazer muito um processo que chama heurística de julgamento. Ele constrói a própria verdade. Poxa, eu trabalho tanto, eu mereço. Ah, pô, eu vou comprar esse carro aqui que ele tá com preço bom. Pô, vou fazer um financiamento, eu vou quitar rapidinho. E aí ele não põe na ponta do lápis e ele não vê a exposição de risco que ele tá, por exemplo, de um risco país grande que pode promover um desemprego alto, né, as empresas reduzirem e ele não ter caixa para poder cobrir, aí perde, né, o ativo ou o passivo, né, no caso de um carro, enfim. Praticar o trade-off do tempo, né, o Thiago colocou muito bem isso, a questão do abrir mão de parte do agora para você plantar lá para o futuro, né, a gente tende, né, como um todo, eu também me incluo nessa, né, tende a ser muito imediatista, né, já é da nossa cultura, fala, pô, vamos viver agora, eu acho que aquela sensação da balada, né? Acho que tem muito público universitário falar, pô, vamos quebrar tudo e amanhã a gente vê. Aí sempre o dia de manhã a gente sempre tem a ressaca e na hora que olha a fatura do cartão de crédito fala, poxa, eu não podia ter feito isso. Outro ponto, né? Fazer escolhas sem analisar, tá? Até mesmo de consumir uma linha de crédito.
Eu não sou contra e nem sou a favor, vai depender muito do contexto, né? Eu chamo o consumo de linha de crédito como uma alavancagem suja, né? E são três níveis, né? A alavancagem limpa, que você está coberto, uma alavancagem suja, né? Que você consome o crédito sem ter um patrimônio, né? Hoje, até mesmo, né, no mercado, você pode trabalhar com estruturas de cash collateral, que você aloca seu patrimônio e consome o crédito ali, e você tem um spread, né, entre a taxa de juros que você paga e a performance. Então, você consegue se blindar disso. É uma forma inteligente de tomar crédito. Mas e tem a alavancagem tóxica, né? Que é vender call fora do dinheiro, ficar vendido em call sem cobertura, né? E a loucura. Outra coisa que atrapalha muito a nossa jornada, né? Eu acho que as pessoas elas querem retorno rápido para qualquer coisa. A pessoa quer ficar sarada comendo o sanduíche, né? Comendo o famoso podrão, comendo refrigerante, bebendo todos os dias. Cara, não tem milagre. Construir um patrimônio é longo prazo, tá? É longo prazo. Eu falo isso para todo mundo. Tentei várias coisas, fui imediatista lá no começo, quando eu comecei a estudar. Me expus muito, quebrei a cara várias vezes para poder aprender isso. A construção e o resultado, né? Você gerar alfa ali, que é retorno acima da média, é lá na frente. É trazer perenidade com o que você construir na sua vida, tá? Eu acho que gastar mais do que ganha, eu acho que se destrói todo mundo. E aí, pessoal, não tem a questão de classe social, não. Você tem pessoas muito ricas que ela tem uma receita absurda e consegue e gasta mais do que isso. A gente vê exemplos clássicos hoje, por exemplo, profissionais, cantores, jogadores de futebol que não têm essa boa prática. Então, assim, exemplos assim que ficam em mídia, né? Pessoas famosas que quebram, perdem tudo. O consumo de crédito exacerbado, né? O cheque especial, o cartão de crédito. Cartão de crédito usado de forma inteligente, ele te beneficia demais. Então, eu uso cartão de crédito todos os dias. Se eu puder comprar uma bala no cartão de crédito, eu compro. Por quê? Poxa, eu tenho meu cartão que me dá cashback de investimentos. Investback, eu tenho meu cartão de cashback, que eu compro passagem aérea. Então, poxa, se eu estou gastando, eu tenho esse benefício, saving. Toda vez que eu vou viajar, não gasto. Investir em conhecimento, pessoal. Esse conhecimento é a base de tudo. Quem tem conhecimento, dinheiro, eu concluo que dinheiro é um meio para você obter as coisas. Conhecimento, dinheiro você perde e você ganha. O conhecimento ele te dá uma alavancagem para você ingressar em novos projetos, gerar conexões, ter repertório, e isso vai te aproximar pessoas, ideias de projeto, de empreender algo novo, e isso sim vai te trazer retorno financeiro. Tá? Poxa, falar um pouquinho aí de coisas que beneficiam a gente na nossa jornada, né? Praticar o trade-off do tempo. Né? Muita gente está aqui, podia estar dormindo, podia estar fazendo qualquer outra coisa, jogando videogame, assistindo Netflix, está aqui absorvendo conteúdo. Parabéns a todos que estão aqui. Estão praticando o trade-off positivo. Tá? Focar nos aportes. Eu era um poupador, mas quando eu comecei minha jornada na engenharia, né, eu comecei ganhando bem, mas eu não tinha muito controle financeiro. Eu guardava um pouco, mas eu não tinha essa ideia de longo prazo, de, poxa, deixa eu projetar meu patrimônio para daqui a 10 anos. Comecei minha carreira com 26 anos, né? Depois de formado. Poxa, 10 anos, poderia estar com um patrimônio muito maior. Mas não tive essa disciplina de focar nos aportes. Poxa, ver o que cabe dentro, o que te veste. Acho que é isso. Pô, ganho 10 mil, a partir de agora eu vou reservar 30%, poxa, agora minha linha d'água é 7. 30% é o meu compromisso comigo mesmo para eu beneficiar daqui 20, 30 anos. Para eu comprar um imóvel, para eu ter capital para me gerar renda passiva, a vaquinha leiteira para complementar a minha renda. Ou não, o projeto de uma casa, de uma troca de um carro, mandar os filhos para o exterior, ou fazer uma viagem, né? Eu sou apaixonado com viagem. Pô, vou ficar um ano, vou juntar dinheiro para fazer um ano sabático aí, vou rodar o mundo de mochila. Meu sonho. Tô me planejando para isso um dia. Investir em conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém vai te tirar, tá? Investir de forma consciente. Não existe almoço grátis. Minha avó sempre falava isso, e você vê isso muito no mercado. Gente prometendo um mundo de coisa. Mas na hora que você vai ver na verdade, você tem uma ponta de um funil de venda que ele está ganhando lá em infoproduto e aquilo que ele está vendendo é uma utopia. Não existe. Tá? Você vai ganhar um pouquinho no começo e depois você vai perder tudo. Já vi várias pessoas desesperadas em procurando que passaram por experiências como essa.
Analise cenários antes de investir. Acho que você não precisa ser um economista, um cara foda de mercado para poder analisar o que está acontecendo com o país. Poxa, o que a gente está vendo agora, que está na mídia, que está no Instagram o tempo todo? Taxa de juros está subindo, inflação está subindo, preço das coisas estão subindo. Poxa, se eu tenho classes de ativos atreladas a isso, né, a esses benchmarks, por que eu vou tomar risco em bolsa? Vocês estão vendo aí, ó, o Bovespa caindo muito, né? Ou seja, dinheiro saindo. Pessoas que estão mandando dinheiro para fora. Pô, tá quase 6 para 1 no dólar. Né? A cada $1 que eu ganho lá, R$ 6 aqui. Então a questão da diversificação é muito importante e saber onde você está pisando. Não adianta você entrar num lugar inóspito que você não tem um mínimo de conhecimento, tá? Isso eu acho que é algo válido para todos estarem adotando aí nas suas rotinas, né, na sua vida financeira, tá? Pensar sempre no longo prazo, tá, pessoal? Um exercício que eu fiz, eu peguei todas as minhas operações, eu adorava operar processos de arbitragem, cheguei a operar com robôs, eu adorava operar com robô. E no final das contas, eu só tive muito estresse, um retorno muito baixo. E se eu tivesse só fazendo alocações de longo prazo em boas empresas, diversificando, tá, usando, né, os cenários de mercado a meu favor, eu teria ter conseguido um retorno muito maior. Tá? Então, assim, eu botei na ponta do lápis, não valeu a pena. Tá? Hoje em dia eu tenho outra postura de investimento. Tem um pouco Brasil, tem um pouco Estados Unidos, tem um pouco uma parte em cripto, tá? Então, tá? É a ideia de construção de um portfólio, tá, gente? E acumular recursos para gerar receita. Eu acho que a forma mais inteligente, né, de você trabalhar o dinheiro é fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, nesse momento, né, quando você tem esse tipo de racional, né, você vai pensar 2 vezes antes de gastar. Você vai gastar com coisas, eu penso assim, gastar com coisas, né, isso em N coisas que gerem valor para você, é legal. Economizar no cafezinho, enfim, ou qualquer outra coisa, não vai te deixar mais rico. O que vai te deixar rico é trabalhar muito e pegar o que você conseguir de receita e trabalhar bem esse dinheiro. Então, trabalhar de forma inteligente. E isso vai te gerar retorno futuro, tá? E, bom, e como é que eu traço esse caminho? Né? Eu gosto de pensar em 2 vertentes disso tudo, tá? Você tem 2 formas. Estuda, do yourself, faça você mesmo. Foi o que eu fiz, tá? Tive contato com outras pessoas que eram profissionais do mercado antigos. Caras antigos, eu tive a oportunidade de conhecer, fui atrás. Ou procure profissionais que possam estar te ajudando nessa jornada, né? Eu acho que nem ao céu nem ao inferno, eu acho que misturar essas 2 opções, eu acho que é o fator de sucesso, porque também você pode confiar, pode ser um profissional muito qualificado, né, muito bem recomendado, né, que ele tem um histórico de resultado muito bom, mas o conhecimento é legal para você sentar e discutir, entender aquilo, né, a minha empresa, ela trabalha com um processo de assessoria, isso é uma reclamação comum, né, às vezes o profissional tem uma linguagem muito técnica, o cliente, ele não tem uma expertise, ou tem expertise zero dentro desse segmento de investimentos, e você tem um viés muito grande de comunicação, né? Uma comunicação ineficiente. Né? Quem é o contexto técnico não consegue traduzir isso para um português, né? Trazer do economista para o português, para aquele cliente ou para aquele usuário, enfim. E aí você tem divergência de premissas. Né? Então, eu creio que um fator de sucesso, tá, é misturar essas 2 opções e sim, e a gente tem humildade de procurar essas pessoas qualificadas, porque realmente elas vão te ajudar, tá? E quem são essas pessoas hoje, né? Poxa, Thiago, mas quem que eu procuro? A gente tem N profissionais, né? Aqui são só alguns, onde você pode encontrar, você tem acesso a essas pessoas. Você tem a classe, né, de agentes autônomos de investimento, hoje, né? Hoje esse assunto está muito em pauta, então, né, tem muitos escritórios que ajudam pessoas, tanto a galera que tem, né, uma estrutura financeira maior, quanto o pessoal que está começando a jornada agora, né? Igual eu falei, investir basta começar. Né? Então, hoje a gente já tem esse acesso aberto para todo mundo, né?
Para o pessoal que quer algo mais sofisticado, né? Tem os planejadores financeiros, né? Que são certificados, os gerentes de private bank, né? Das instituições financeiras, bancos, tá? Consultores financeiros, os CEAs, analistas CNPIs, né? Que são das casas de research, onde que eles emitem os relatórios, né? De indicações, né? E economistas, enfim, pessoal. Eu acho que é legal quando você procura um profissional e esse profissional ele é qualificado, né? Ele está certificado. Por quê? Ele é auditado pelas atividades que ele executa. Então, ele vai ter muito mais dedo, né, para poder tratar qualquer cliente ou qualquer assunto com você, porque ele está exposto a uma penalidade, né, se ele infringir a norma, por exemplo, no caso dos agentes autônomos, né, ICVM 497, as multas são enormes. Então, esse profissional, ele é auditado, né? Então, é interessante vocês procurarem profissionais que sejam realmente certificados. Tem pessoas muito boas hoje, tá? Que você consegue, que elas não são certificadas, que adquiriram conhecimento ao longo do tempo, mas tem que tomar cuidado que tem muito charlatão com speech promissor, né? Que mexe muito com o consciente da gente, tá? Bom, pessoal, eu acho que falando um pouquinho de crescimento, eu queria indicar esses 4 livros, né? Eu acho que o do Daniel Kahneman, eu acho que é um clássico, todo mundo deveria ler. Ele fala muito de comportamento, eu acho que a questão do aprendizado, né? E de coisas que cravam na gente, eu gosto muito de citar o capítulo 28, né? Do eventos ruins, né? Eu acho que eventos ruins marcam a gente, mas são pontas de crescimento, né? O Daniel fala muito bem isso, né? A questão da tenuidade, né? O tão forte que é um evento ruim na vida das pessoas, né? As pessoas têm aversão à perda, aversão a erro. Eu gosto de fazer uma comparação que ela é bem absurda, assim, né? Ou, poxa, ganhei 10 milhões de reais hoje. Eu tive um ente querido que acabou de ser assassinado. O que vai te marcar mais? O evento dos 10 milhões ou a perda do seu parente por um crime, enfim? Então, tudo aquilo que é muito ruim, ele te marca. E que aquilo que te marca, ele tem que ser um marco de crescimento para você. O Eric Ries, com a parte de startup enxuto, acho que traz toda essa ideia de disrupção, de crescimento, de hack para growth. Eu acho que é bem legal, né? Principalmente para quem está vindo agora, a galera universitária que tem essa sede, tem essa energia para bons projetos. A gente está cheio de problema para resolver no mundo. A gente tem assuntos muito aquecidos hoje, economia circular, energia, então tem muita demanda para projeto, tá? Principles do Ray Dalio, que traz uma lição sensacional, tanto de vida, tanto para a sua formação e também com insights, né, relacionados ao mercado. E eu acho que o clássico é um livro de cabeceira, que é o Investidor Inteligente, do Graham. Acho que todo mundo deveria ler, é uma linguagem bem simples, é uma abordagem que toda pessoa leiga, que ela vai começar no D0, é válida de ler, ela é bem limpa para poder absorver. Então, foi um dos primeiros livros que eu comprei, tá? E eu tenho ele até hoje, e vira e mexe eu tô lá folheando, né? Meus livros são todos marcados, cheio de marcador, então vira e mexe eu tô consultando para ver, né, as abordagens que eles tinham em relação a cenários de mercado, enfim. Bom, um vídeo, eu acho que é um conteúdo de relevância, né? Eu acho que, falar do Ray Dalio de novo, eu conheci esse vídeo em 2018, onde que fala de como a máquina econômica funciona. Eu recomendo a todos vocês verem, porque vocês vão entender de uma forma clara, lúdica, o que está acontecendo hoje no mundo. O Ray Dalio, ele coloca de uma forma muito elegante os cenários, os ciclos econômicos e como que esses ciclos se comportam, tá? Então, eu recomendo isso para você. O Ray Dalio é o fundador da Bridgewater, então é um cara sensacional, ele é um bilionário, então, assim, e ele tem uma didática de instrução muito legal. Tá? As abordagens dele são bem inteligentes e de uma linguagem que todas as pessoas podem estar absorvendo. Bom, pessoal, eu quero deixar, né, encerrando um pouquinho o meu conteúdo simplista para vocês aqui, eu queria deixar aqui uma provocação. E aí, vai jogar em qual time na terceira idade? Né? Eu acho que do vovô bolado, gosto de falar vovô bolado, porque a gente vê muito idoso que eles são frustrados, né? E as jornadas foram dolorosas ao longo da vida, né? Então o cara ele luta para se aposentar e quando ele aposenta ele não consegue sobreviver.
Eu acho que isso deve ser de uma frustração absurda para a pessoa e ela depender de outros terceiros depois de ter trabalhado tanto na vida dela. E a segunda opção aqui é a do vovô garoto, né? O vovô que vai estar viajando, que ele vai estar curtindo, ele vai estar cuidando da saúde dele, né? A saúde em primeiro lugar. Saúde, a cabeça está funcionando, e aí para ele poder aproveitar tudo que ele plantou ao longo da vida dele. Bom, pessoal, eu me encerro por aqui. Vou deixar aqui, né, os meus contatos, tá? Vou deixar o meu jabá. A gente tem uma empresa, né? Eu fundei a Black Sheep Investimentos, tá? É uma assessoria de investimentos que ela vem com uma pegada de inovação dentro do mercado de assessorias, tá? Então, para todos interessados, dá uma lida nesse QR Code, tem todas as informações sobre a nossa empresa. Interessados em trabalhar no mercado, pode estar chamando a gente aí para a gente conversar, para a gente estar podendo, né, apresentar um pouco da profissão de agente autônomo de investimento. Eu sou certificado Ancor, estou buscando aí outras certificações também para agregar muito mais aí nesse modelo de negócio, né? Uma frase que eu adoro falar: seja a entropia de si mesmo. A entropia ela é provocativa, lá da termodinâmica, da geração de energia, tá? Então, gere energia para você, não dependa do ambiente externo, porque isso aí vai te alavancar ao longo da vida. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Boa demais, Thiago. Bacana, velho. Ô, até te perguntar aqui, teve uma pergunta muito boa aqui no chat, perguntando para você, até vou dar uma incrementada nela. A gente está vivendo uma fase de alta de Selic, né? Sim. Quando ela estava no nível mais baixo, que foi esses 2% que chegou, a gente estava tendo um estímulo absurdo de falar sobre investimentos, que a renda fixa não rendia nada. Agora a gente está tendo essa inversão de papéis. Você acha que o mercado financeiro ainda está sendo ou é um bom local para você começar a sua vida profissional? Eu acho perfeito. A partir do momento que você executa um trabalho, eu gosto muito de falar de experiência, tá? Eu acho que qualquer tipo de serviço que você entrar, que vai prestar, eu acho que é a experiência do usuário. Se você gera uma experiência eficiente, né? Por exemplo, o que a gente inovou? Uma das coisas, a gente criou um modelo quant de alocação baseado numa árvore de decisão. A gente tem uma infinidade de classes de ativos, então a gente consegue traçar isso baseado no cliente e ali a gente consegue determinar um portfólio de acordo com as necessidades dele e que ele gere aderência ao plano. Porque o mercado financeiro, a gente tem, esse dado ele foi atualizado tem pouco tempo, mas a gente tem quase 90%, né, do patrimônio dos brasileiros em bancos. Então a gente tem uma pequena fatia do bolo alocado, né, nas corretoras, em outras instituições financeiras. Então, ou seja, tem muito mercado no Brasil. Vamos falar que tem muito dinheiro debaixo do colchão. E dinheiro que não está sendo muito bem trabalhado. Então, eu acredito que o mercado financeiro ele é promissor, tanto a parte de educação, a parte de tecnologia para inovar, receber novos profissionais. Eu acho que tem uma demanda muito grande para pouco profissional, mesmo a gente tendo aí quase 9, 10 mil agentes autônomos hoje, tá? E as certificações são bem menos, tá? Eu acho que o Ancor ele é a porta de entrada para o mercado, né? Para a pessoa galgar, um analista CNPI, um CFA, né? Eu acho que a utopia para todo mundo aí, o que eu acho que a bola da vez, né? O máximo da certificação seria o CFA. Você vira um chart holder, né? É um dos objetivos que eu tenho, de pegar, de conseguir gerar o CFA e fazer da Black Sheep uma estrutura grande, né? Onde a gente tenha toda Bilhões uma sobre estrutura de gestão. investimento, um ecossistema de investimento com tecnologia. Excelente. Até mesmo relacionado a assessor de investimento, o Gabriel Ortolani ele perguntou assim que quais são as maiores dificuldades e oportunidades que você enxerga no mercado de AIs atualmente? Maiores dificuldades hoje eu vejo como o fato de você ter uma experiência de relacionamento boa com o cliente. Tá? Você tem clientes hoje que eles já estão consolidados nas casas, você tem clientes com uma experiência muito ruim, né? A gente teve, eu posso estar falando com propriedade do que a gente recebeu de portfólio e a gente conseguiu virar o jogo justamente por agregar a experiência do usuário, tá? Então, o foco nosso sempre é agregar valor à experiência. Então, ou seja, trazer um tipo de serviço, né? Eu acho que a gente trazer uma inteligência financeira por trás,
um serviço de atendimento muito bem feito, um relacionamento que seja de longo prazo, porque a partir do momento que uma pessoa procura um assessor, um consultor financeiro, ele não é para daqui a um ano. Ele vem para começar uma relação, construir algo para que ele possa atingir um objetivo de longo prazo. E se ele vai ficar feliz, ele não vai largar. E o ponto positivo é, ainda vejo muita água para ser desbravada, tá? De novo, né, a gente tem a maior parte das receitas dos brasileiros, né, do patrimônio dos brasileiros nos bancos. E muitas das vezes, né, imagina, você tem um gerente de private ou um gerente, né, de uma conta padrão, né, uma conta pessoa física do varejo, ele tem não sei quantas mil contas para gerenciar. Então, qual que é o nível de aderência que esse profissional vai ter com aquele cliente, entendeu? Né? Ele é super demandado. Então, tem muita margem para poder ser explitada, então tem mar para desbravar. Eu acho Tem que, muito em market resumo, cap é isso. ainda para dividir. Tem, e o brasileiro ele é muito mal educado para poder investir. Né? Pegando um gancho lá com o meu xará, que o Thiago falou. A partir do momento que essa chave começa a virar, né, é muito legal, eu fiz um estudo sobre o endividamento brasileiro, ele não saiu do lugar, ele ficou no platô. Desde 2017, essa pesquisa está lá na Ambima. Ela é bem legal. E assim, realmente essa chave não engatou. Você teve um volume de CPFs na bolsa aumentando, porém, qual que é o fator de sucesso dessa turma? Eu te garanto que a gente vai passar por um ano complicado ano que vem. A gente vai ter um risco país alto, já está. A gente vai ter muito dinheiro saindo do país, já tem muito dinheiro saindo do país. E a gente tem um fator político que eu acho que, infelizmente, atrapalha muito. Então, essas pessoas que entraram na bolsa, literalmente, elas estão sendo bem judiadas. As que não tiveram uma preparação, entraram no oba-oba e não tiveram nenhuma estrutura, uma inteligência por trás, né? Porque aquele negócio, né? É long um portfólio, é um portfólio de yield, é um portfólio de arbitragem. Como é que É trabalha complicado esse portfólio? você falar isso para um investidor que acabou de entrar, que está na emoção, e até mesmo um ponto importante, até que eu queria perguntar para você, é sobre os investimentos. Você falou dessa instabilidade política que a gente vive no Brasil, é uma coisa que não agrada o humor dos investidores em geral. Como que você tem alocado o seu capital atualmente? Você tem priorizado jogar para fora, se dolarizar, euro, libra, ou ainda assim tem focado em uma porcentagem bacana dentro do Brasil? Bom, desde 2019, eu passei aí a abrir a minha cabeça e investir no exterior, tá? De 2019 eu comecei a vinha comprando parte do meu patrimônio, né, dos meus aportes, eu já vinha comprando dólar, comprando algumas ETFs e metais no exterior, aportando em criptomoeda, pegava uma pequena fração da minha receita, eu comprava em cripto, e a parte da minha alocação aqui, ela era um pouco mais apimentada, com empresas eu tinha um portfólio de arbitragem e eu tinha um portfólio previdenciário, tá? Então, desde 2019 eu venho trabalhando do mesmo jeito. Agora, Thiago, como é que tá? A minha carteira, ela tá seguindo o caminho dela, só que como eu tenho um risco para ano que vem, eu penso para mim, Thiago, aportar em bolsa Brasil lá no H2, né, o segundo semestre de 2023, de 2022, na verdade, né? Onde que a gente vai ver para onde que rumo que o país vai. Agora eu estou protegendo parte do que eu tenho, né? Eu estou alocado aí em pré, pós-inflação, tá? Para tentar balancear essa curva e proteger parte desse patrimônio, né, com liquidez aí de 12 a 24 meses. Tá? Eu tenho um caixa de reserva, que aí está num produto de liquidez diária, para justamente proteger. Vamos falar que eu estou 50-50, 50-50 Brasil exterior. Tá? Isso a parte de exterior incluindo a parte de criptoativos. Tá? E metade do patrimônio está aqui com ações e uma parte de renda fixa. E a Black Sheep, conta pra gente um pouquinho de como que vocês fazem essa gestão do Customer Success com o cliente, porque, como você falou, essa é a parte que cria uma diferença muito acentuada com os bancos já majoritariamente grandes. Quando a gente fala de um Banco do Brasil ou uma A7 já muito grande, como você é uma gestora que acabou de ser fundada, como que vocês estão fazendo essa captação, lidando com os clientes, que tipo de produtos como que vocês fazem?
O portfólio de produtos que a Black Sheep trabalha, a Black Sheep é uma empresa credenciada XP Investimentos, então ela trabalha com todo o grid de produtos dentro da XP, tá? Tanto a parte, atende tanto a parte de pessoa física e PJ, e eu vendo a ideia do seguinte contexto: não é venda de investimentos, e sim soluções de investimentos, o que fazer com eles. E tem todo o grid, desde câmbio, seguro, previdência, offshore, para quem quer mandar dinheiro para fora, enfim, e todo o nicho padrão, né, de renda fixa, renda variável, fundos de investimento. E indo um pouco nessa linha, né, eu acho que o primeiro ponto é conhecer o seu cliente, tá? Cada tipo de cohort o que são as manadas de clientes, né? Fazendo uma associação aí, é o mapeamento desse cliente e como que você aborda ele. Geralmente o pessoal de alta renda, a gente tem uma estratégia de relacionamento. Primeiro, a gente montar uma estrutura, né? Partindo da premissa de know your customer, né? Conhece o seu cliente, traçando um mapa junto com ele. As premissas, né? Eu acho que as premissas são básicas: premissas de alocação, exposição a risco, de liquidez e plano, tá? São 4 premissas fundamentais para poder fazer uma alocação bem feita. E adendo a isso, cruzar esses dados com o processo dentro da própria corretora que a gente é parceiro, né? Eles têm um processo de suitability, de vestir o cliente com uma classificação de risco, tá? E ali a gente tenta trazer uma aderência, a gente faz a alocação respeitando todas essas premissas e trazendo o mínimo de exposição ali para o cliente. A ideia, primeiro, é proteger o patrimônio dos nossos clientes, e segundo a performance é gerar esse alfa aí para ele, tá? Entendi. Então, Vocês meio que conversam com o cliente, entende o perfil, oferece o produto de acordo com o que ele está planejando no futuro. Não necessariamente é aquele giro de carteira, é uma coisa mais focada, mais premium. exatamente, a Black Sheep é uma casa de construção, tanto para as pessoas que estão começando, quanto as pessoas que querem estruturar algo com um plano muito bem definido. Tá? Ela é uma casa de construção de investimento, só que é uma construção smart. Então, a gente ainda não tem aquela estrutura, a gente não é nosso perfil ainda, aquela parte de arbitrária, do cara ficar comprando e vendendo, não. Eu quero trazer uma cultura, uma casa de investimento. Tá? Uma casa de investimento para longo prazo, é uma casa de jornada. Tanto é que na nossa abordagem a gente trouxe, né, essa essência do Franco Modigliani para construir, porque se eu quero construir uma relação com as pessoas, eu quero que ela seja de longo prazo e ela fique feliz. Essas pessoas ficando felizes, com uma experiência ótima, elas são potenciais multiplicadores para o meu negócio. Não, concordo perfeitamente. Até uma pergunta, como a gente está lidando com um simpósio mais voltado para o pessoal que é estudante, existe algum capital mínimo para começar a investir pela Black Sheep Investimentos? Então, o processo ele é feito via XP, né? A gente recomenda as pessoas a começarem com um capital no mínimo de R$ 10.000, mas a pessoa abrir conta, ela já consegue fazer a se atender, né? Tem uma parte digital da Black Sheep, ela pode abrir a conta lá com R$ 500, que ela tem a parte digital que vai estar atendendo ela, né? Já está direcionando os produtos. A gente tem uma seleção de produtos para essas pessoas, tá? Para justamente ela não se perder quando ela estiver lá no começo da jornada dela. A gente quer que ela Nossa, construa. E eu quero que ele seja um cliente private futuro. excelente. Tem que plantar, né? Plantar a semente ali Exatamente. para que o momento a gente vai colher. Teve uma pergunta que você até comentou sobre operar alavancado ou não. Isso é uma coisa que você faz, já fez? Como que conta um pouquinho para a gente dessa sua história sobre opções, coberto, descoberto. Tem alguma coisa que você pode contar para a gente nesse aspecto? Mercado de opções, para quem faz de forma inteligente, é ótimo. Tá? Eu adoro, eu estudei muito no livro do John Hu, né, ele é focado na parte, ele tem toda a estrutura do Black Scholes lá dentro, onde você entende a performance das gregas, tá, dos fatores que afetam o preço, e a partir disso você consegue desenvolver estruturas para poder arbitrar junto com o seu portfólio e conseguir fazer posições alavancadas, mas nunca descobertas. Alavancagem é uma coisa, estar descoberto com a posição é outra. Tá? Então, fazendo isso de forma eficiente, com muito estudo, tá? Com muito estudo mesmo, porque a opção ela pode te favorecer, tá? Para você dar uma apimentada no seu portfólio, você pode fazer arbitragem com o portfólio que você tem, porém ela feita de forma rasa, sem monitoramento,
vai te trazer a falha e essa falha vai trazer consequências financeiras para você. Tá? Esse que é o recado que eu quero dar. Tome A cuidado com o mercado de alavancagem, ela é derivativos. positiva ou negativa, vai depender do que você vai fazer com ela, tá? E como você vai fazer. O Thiago, a gente tem uma pergunta do Pedro Mota e ele está fazendo uma pergunta que é assim: o que você indica para quem ainda está na faculdade relacionada a investimentos, eu acredito? Esse cara aqui, ó. Ben Graham, investidor Começa por inteligente. ele. Isso aqui é um passo a passo, é um beabá de investimento. E, cara, tem muito conteúdo aqui que você vai deitar e rolar, então vai te dar um grau de instrução legal. E você vai começar a fazer por você mesmo. E até mesmo outros tipos de conteúdo você vai filtrar bem de acordo com o que você quer para sua vida. Tá? E a premissa básica é ter um plano bem definido. Pensa não daqui 1 ano, 2 anos, pensa você daqui com 10 anos, com 15 anos para frente, com 20 anos. Se eu tivesse alguém para me falar isso com meus 20 anos, poxa, eu estaria muito mais bem colocado hoje, né? Então eu não tive isso, eu tive que aprender do pior jeito, né? Levando a chibata. Aprender na prática, né? A Exato. gente tem outra aqui do Carlos. O que você diria sobre os estrangeiros estarem comprando fortemente bolsa esse ano, com saldo de mais de 84 bilhões? Seria smart money? Olha, não vejo isso, né? Você tem o mercado afundando. Se a gente tem uma liquidez grande, né? Você tem entrada de dinheiro grande, isso ia refletir de forma positiva, né? Até mesmo dentro do nosso índice, né? Você vê que todos os ativos hoje eles estão bem descontados, né? E eu, assim, opinião minha, eu acho que ainda vai sofrer mais. Eu não iria me expor agora. Eu, Thiago, não estou me expondo. Né? Eu tenho uma estratégia de investimento, eu sigo ela. Independente do estrangeiro, eu sigo a minha estratégia. De novo, aderência ao plano. Se o plano falhou, erra rápido para você pivotar e ajustar a rota do barco. Você fica olhando muito fator fora, você tem que olhar como um todo a economia, mas levar um ponto ou outro em consideração, né, uma amostra só não evidencia o resultado. Então, teoricamente, você teria que olhar o todo. Tá? Depende muito da estratégia. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque é muito subjetivo, né? Você tem injeção de dinheiro estrangeiro, mas você não tem um reflexo no mercado? E você tem uma vazão de dinheiro muito grande para o exterior? Tem um viés em cima É, disso, né? é difícil, quando a gente fala de mercado, vários fatores podem influenciar decisões, né? Mas uma coisa que eu achei bacana, que você citou na sua palestra, é sobre o Ray Dalio. Eu até lembro de uma apresentação sua, que você conversa um pouco, fala um pouco sobre convexidade, diversificação de ativos, e até uma curiosidade minha, como que você está fazendo esse balanceamento de carteira hoje? Como que você está assumindo o risco? Sabendo que você já tem essa liquidez do seu patrimônio dos 12 meses para se manter, caso haja um imprevisto, ou se for fazer um mochilão, mas como hoje você se organiza? Você mexe com criptoativos, só é focado em externo, interno, como que tá? De novo, né? Eu tenho metade da minha alocação exterior, eu tenho uma parcela generosa aí em cripto, tá? Parte está protegida em ETFs, eu tenho algumas treasures nos Estados Unidos e adoro, né? Eu no meu portfólio tenho muito metal, ouro, cobre, urânio, então assim, parte da minha proteção está lá. E a proteção dos meus ativos aqui no Brasil, eu tenho a minha parte protegida em inflação pré e pós, tá? Para mim poder não perder, né? A gente está tomando 10% na cabeça, então aí o nosso poder de compra está caindo. E a parte da minha carteira, né? Eu acho que é uma arbitragem que eu gosto de fazer. Eu calculo o notional da minha carteira e eu faço a minha exposição em compra de seguro, né? Via put. Então, fazia muitas estruturas antes, mas hoje em dia eu não faço mais porque eu não tenho tempo, né? Empreendedor e mercado e cliente para atender, aí eu não faço uma coisa e outra. Você protege uma parte do patrimônio pagando seguro, né? Igual você faz com o seguro de um carro. Entendi. Não, não tem como mesmo. Senão daqui a pouco você vai ter um burnout aí. É, Tem o Vitor Rabelo, ele perguntou assim, Thiago, como que você tem lidado com essa volatilidade no mundo? Essa loucura política do Brasil, bolsa tá barata, a renda fixa tá
é a oportunidade de momento? Como que faz? Você gira patrimônio? O que você tem feito? De novo, né? A alocação, ela é de longo prazo. Se eu tenho estratégia, é só seguir a estratégia. Usar da volatilidade ou não, se você tem uma volatilidade no mercado, para quem gosta de opção, prato cheio. Isso aí você vende e volta. Então, é uma oportunidade tanto para ganhar com volatilidade. Mas, por exemplo, meu portfólio ele está estático hoje. Ele é de longo prazo e vai continuar de longo prazo, porque não é para agora. E aumento de posição minha vai depender muito de onde que o cenário econômico for. Qual que é o segmento de aumento de posição que eu vou fazer, mas sempre respeitando ali o meu split de alocação, né? Não ir além do que está determinado na minha posição. Para a gente concluir aqui, você poderia pôr de novo aquele slide na tela ou falar o site da Black Sheep Investimentos, seu LinkedIn, Instagram? Posso estar aqui, só projetar aí. Aí, gente, se alguém quiser entrar em contato com o Thiago, qualquer dúvida, né, Thiago? Exatamente. Sinta-se à vontade, tá aí os meus contatos. Vai ser um prazer tá ajudando vocês aí com o pouco que a gente lá vem aprendendo ali ao longo do tempo. Gente, a gente vai dar uma pausa agora, agradecer muito os dois Thiagos que se apresentaram e beber uma água aí no banheiro. E a nossa próxima apresentação vai ser com o Bruno, sobre investimentos de ações para longo prazo. Tá bom? Valeu, Thiago. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, me enviem feedbacks. Valeu, brigadão. Gente, só uma coisa para frisar aqui, o nosso podcast do Sinvest, ele está disponível em todas as plataformas, Spotify e Google Play Music, e a gente, na quarta-feira que vem, ou no caso amanhã, né, vai ser lançado às 7h07 da manhã um podcast com o Thiago Sartori, esse entrevistado que teve agora fazendo uma apresentação para a gente, e sinta-se à vontade de assistir esse podcast, comentar, compartilhar. E é isso, muito obrigado. Já que a gente